A visão que Evan Roberts teve aos 26 anos e ninguém acreditou. Outubro de 1904. Um jovem mineiro de carvão de 26 anos acorda no meio da madrugada, o corpo tremendo, suor frio escorrendo pelo rosto. Ele acabou de ver algo que mudaria a história de uma nação inteira. Evan Roberts testemunhou Deus lhe mostrando o país de Gales sendo tomado por fogo. Não um fogo físico, mas algo ainda mais poderoso. E quando ele contou às pessoas o que viu, ninguém acreditou. Mas em menos de um ano, 100.000 pessoas, isso mesmo, 100.000, foram transformadas pelo que esse jovem desconhecido profetizou. Fique até o final porque eu vou te mostrar exatamente o que ele viu naquela noite, como tudo se cumpriu de uma forma que chocou até os céticos mais convictos e o detalhe mais perturbador. Por que esse mesmo fogo pode estar prestes a acontecer de novo, agora? Fica aí até o final. Nos próximos minutos você vai descobrir a história mais impressionante de avivamento espiritual dos últimos 200 anos. Antes de eu te contar sobre a visão, você precisa entender quem era Evan Roberts. E prepare-se, porque não era quem você esperaria. País de Gales, uma nação mergulhada na Revolução Industrial. As igrejas estavam morrendo. A frieza espiritual havia tomado conta das congregações. As pessoas iam aos cultos por tradição, mas seus corações estavam distantes. Evan Roberts, ele era ninguém na visão do mundo. Filho de mineiros, trabalhava 12 horas por dia nas profundezas escuras e sufocantes das minas de carvão. Suas mãos eram calejadas. Seu futuro parecia previsível, trabalhar até morrer jovem como tantos outros mineiros. Mas havia algo diferente nele. Desde os 13 anos, Evan tinha uma fome desesperada por Deus. Enquanto outros jovens se divertiam nos pubs, ele passava horas em oração. Ele acordava às 4 da manhã antes de ir para a mina só para orar. As pessoas achavam estranho, seus próprios amigos zombavam dele. Evan, você vai enlouquecer com esse fanatismo religioso, diziam. Mas ele continuava, noite após noite, clamando por algo que ele nem sabia explicar. Até que em 1904, com 26 anos, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Deixou as minas para estudar em uma escola preparatória para ministros em Newcastle-on-Tyne. E foi lá que aconteceu. Mas antes de eu te contar sobre a visão, você precisa entender o estado espiritual de País de Gales naquele momento, porque isso torna tudo ainda mais impossível. Imagine uma nação inteira espiritualmente morta. As igrejas estavam vazias, os jovens zombavam da fé, o alcoolismo dominava as cidades mineradoras, a violência doméstica era epidêmica, as famílias estavam destruídas. Os pastores pregavam para bancos vazios, a religião havia se tornado uma casca vazia, um ritual sem vida. E aqui está o detalhe que vai te chocar. Os próprios líderes religiosos haviam desistido. Eles não esperavam mais nada de Deus. Um pastor escreveu em seu diário em 1903, Deus se calou. Não vejo esperança para esta geração. Era nesse ambiente de morte espiritual que Evan Roberts estava prestes a receber a visão mais extraordinária de sua vida. Setembro de 1904. Evan está participando de uma série de reuniões de oração em Blaenenert, próximo à sua escola. Um evangelista chamado Seth Joshua está ministrando. Durante uma dessas reuniões, Seth faz uma oração simples, mas que atravessa o coração de Evan como uma flecha em chamas. Senhor, dobre-nos. Dobre-nos. Evan nunca tinha ouvido alguém orar assim. Não era use-nos, não era abençoe-nos, era dobre-nos. Quebre nosso orgulho, destrua nossa autossuficiência, nos faça completamente dependentes de Ti. Naquele momento, algo explodiu dentro de Evan. Ele começou a chorar incontrolavelmente. Caiu de joelhos no chão de madeira da igreja e ali, pela primeira vez na vida, ele fez aquela oração. Senhor, dobre-me. E Deus respondeu. O que aconteceu nas semanas seguintes foi tão sobrenatural que até hoje historiadores seculares não conseguem explicar.
Evan voltou para sua casa em Logwar, mas ele não era mais o mesmo. Ele passava noites inteiras em oração. Não dormia, não comia direito. Sua mãe ficou preocupada, achando que ele estava doente. E então, aconteceu. Era madrugada. Evan estava no seu quarto orando quando, de repente, ele foi arrebatado em visão. Preste atenção no que ele testemunhou, porque cada detalhe é importante. Ele viu o país de Gales, mas não como estava, como seria. Ele viu um fogo descendo do céu, não um fogo natural, mas um fogo espiritual, vivo, pulsante. Esse fogo começou a tocar as igrejas uma por uma. Ele viu multidões entrando nos templos, viu bêbados chorando e se convertendo, viu ladrões devolvendo o que haviam roubado, viu famílias sendo restauradas. Mas o detalhe mais chocante da visão foi este. Evan viu 100.000 almas sendo salvas. Não 1.000, não 10.000, 100.000. Quando a visão terminou, Evan estava encharcado de suor, tremendo. Ele sabia com uma certeza absoluta que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. Na manhã seguinte, ele desceu das escadas e disse para sua família: "Eu preciso voltar para Logwar. Deus vai trazer avivamento. Eu vi." Seus irmãos olharam para ele como se tivesse enlouquecido. "Evan, você não é pastor. Você mal terminou seus estudos. Quem vai te ouvir?" Mas Evan não se importou. Ele viu e ele ia obedecer. Então ele fez algo que parecia absolutamente insano. Ele foi até o pastor de sua igreja de infância, a Capela Moria, e pediu permissão para falar com os jovens da igreja. O pastor, relutante, concordou, mas com uma condição: uma reunião com os jovens, nada de grandes expectativas. Evan aceitou. 31 de outubro de 1904, segunda-feira à noite. 17 pessoas se reuniram naquela capela. 17. Evan Roberts, com 26 anos, sem experiência, sem treinamento formal, subiu à frente e compartilhou 4 princípios simples. Ele os chamou de as 4 condições. Primeiro, confesse todo o pecado conhecido a Deus. Segundo, remova toda coisa duvidosa de sua vida. Terceiro, obedeça ao Espírito Santo prontamente. Quarto, confesse Cristo publicamente. Simples, certo? Mas quando Evan começou a falar, algo sobrenatural encheu aquele lugar. As pessoas começaram a chorar. Não um choro educado, mas um choro profundo, de quebrantamento genuíno. Um por um, os jovens começaram a confessar pecados, a orar, a clamar por misericórdia. A reunião, que deveria durar 1 hora, foi até a madrugada. E na manhã seguinte, a notícia se espalhou. O que aconteceu nos próximos dias é algo que você não vai acreditar. Na terça-feira à noite, 70 pessoas apareceram. Na quarta, 200. Na quinta, a capela não comportava mais as pessoas. Elas ficavam do lado de fora, chorando, querendo entrar. Em 1 semana, o avivamento explodiu. As reuniões aconteciam 24 horas por dia. As pessoas não queriam ir embora. Operários faltavam ao trabalho para ficar nas igrejas orando. Os jornais começaram a publicar manchetes chocantes. Avivamento religioso varre o país de Gales. Minas de carvão param enquanto mineiros buscam Deus. Crime despenca 40% em 2 semanas. E aqui estão os fatos documentados, não exageros religiosos, mas dados históricos verificáveis. Em 6 meses, 100.000 pessoas se converteram, exatamente como Evan viu na visão. Os tribunais fecharam por falta de casos, os juízes não tinham o que fazer. As prisões esvaziaram, os prisioneiros foram libertos porque se converteram. Os bares e tavernas faliram, ninguém mais bebia. As minas de carvão tiveram que retreinar os cavalos porque os mineiros pararam de xingar, e os cavalos não entendiam os comandos educados. Você entendeu isso? Os cavalos precisaram ser retreinados porque os homens pararam de praguejar. Mas o mais impressionante não foi o número.
foi a transformação. Prostitutas deixavam as ruas e começavam vidas novas. Ladrões profissionais devolviam tudo o que haviam roubado, mesmo anos depois. Famílias destruídas se reconciliavam. Houve casos documentados de pessoas que caminharam quilômetros no frio do inverno só para pedir perdão a alguém que haviam ofendido. Um jornalista secular escreveu no Western Mail: "Eu vim cético, planejava expor isso como fanatismo. Mas o que vi, não tenho explicação natural. Algo sobrenatural está acontecendo aqui." E Evan Roberts? Ele se tornou o rosto do avivamento, mas ele odiava isso. Ele constantemente dizia: "Não olhem para mim, olhem para Jesus." Ele recusava honras, recusava dinheiro, recusava fama. Ele viajava de cidade em cidade, às vezes pregando em 4 ou 5 reuniões por dia. Dormia 2, 3 horas por noite. Seu corpo estava exausto, mas seu espírito estava em chamas. O avivamento durou cerca de 2 anos intensos, mas seu impacto durou gerações. Missionários que foram tocados naquele avivamento levaram o fogo para a África, Ásia, América Latina. Alguns historiadores dizem que o movimento pentecostal moderno foi diretamente influenciado pelo avivamento do país de Gales. Aquele jovem mineiro de 26 anos, que ninguém acreditou, se tornou o catalisador de uma das maiores transformações espirituais da história moderna. Agora você pode estar pensando: isso foi há mais de 100 anos. O que isso tem a ver comigo hoje? Tudo. Porque o mundo de hoje está exatamente como estava em 1904. Pense comigo. Igrejas esvaziando, frieza espiritual generalizada, cultura dominada por vícios e materialismo, desespero nas novas gerações, líderes religiosos cansados e desanimados. Sou parecido? Mas aqui está a verdade que muda tudo. Deus não mudou. Ele não é Deus apenas do passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu acredito do fundo do meu coração que Deus está levantando novos Evan Roberts neste momento. Não celebridades cristãs, não grandes nomes, mas pessoas comuns, quebradas, desesperadas por Deus. Lembra das 4 condições que Evan Roberts pregou? Vou repetir, porque elas ainda valem hoje. Confesse todo pecado conhecido a Deus. Remova toda coisa duvidosa de sua vida. Obedeça ao Espírito Santo prontamente. Confesse Cristo publicamente. Simples, profundo e transformador. O avivamento não começa com multidões. Começa com uma pessoa que decide levar Deus a sério. Começou com Evan Roberts, sozinho no seu quarto, orando nas madrugadas. Pode começar com você, hoje, neste momento. A pergunta não é: Deus ainda faz avivamentos? A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Porque avivamento tem custo. Evan Roberts pagou com sua saúde. Ele se esgotou completamente aos 28 anos e passou os últimos 40 anos de sua vida em reclusão, fisicamente quebrado. Mas ele nunca se arrependeu. Quando alguém perguntou a ele anos depois se valeu a pena, ele respondeu: ver 100.000 almas entrarem no reino, eu daria minha vida 1000 vezes. Então eu te pergunto hoje, você está satisfeito com uma fé morna, confortável, previsível? Ou você quer o fogo? Evan Roberts tinha 26 anos quando teve a visão. Ninguém acreditou nele. Ele não tinha credenciais, não tinha plataforma, não tinha recursos. Mas ele tinha uma coisa: um encontro real com Deus. E isso mudou uma nação. Hoje, mais de 120 anos depois, sua história continua incendiando corações ao redor do mundo. Porque avivamento não é sobre métodos, não é sobre estratégias, não é sobre números. É sobre pessoas que ousam acreditar que Deus ainda é Deus. Antes de você ir, eu quero deixar você com 3 perguntas que vão te perseguir.
Pergunta 1. E se Deus quisesse usar você da mesma forma que usou Evan Roberts, mas você está ocupado demais, distraído demais, acomodado demais para perceber? Pergunta 2. Qual é o preço que você está disposto a pagar por um mover genuíno de Deus na sua vida, na sua família, na sua cidade? Pergunta 3. Se 100.000 almas pudessem ser salvas através do seu quebrantamento, da sua obediência radical, do seu sim incondicional, você estaria disposto? Pausa 2 segundos. Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são as perguntas que separam os que apenas admiram avivamento daqueles que o vivem. Call to action. Se esta história mexeu com você, se algo dentro do seu peito se acendeu enquanto você assistia, se você sente que Deus está te chamando para algo maior do que uma vida cristã comum, então eu te convido a fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, se inscreva neste canal, porque eu estou comprometido em trazer histórias, ensinamentos e verdades que incendeiam a fé. Não conteúdo morno, não entretenimento gospel, mas fogo. Segundo, deixe seu comentário abaixo respondendo a uma dessas 3 perguntas. Eu leio todos os comentários e eu quero saber o que Deus falou com você através desta história. Terceiro, compartilhe este vídeo, porque em algum lugar existe alguém que precisa ouvir que Deus ainda usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Pode ser um amigo desanimado, pode ser um jovem que acha que não tem valor, pode ser um líder prestes a desistir. Evan Roberts tinha 26 anos quando Deus lhe deu uma visão. Quantos anos você tem? O que Deus poderia fazer através de você se você dissesse, como Evan disse, Senhor, dobre-me? A resposta pode mudar não apenas sua vida, mas a história. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o fogo ainda queima.